Ok, senhores, vamos iniciar agora nossa aula de regulamentação da prática profissional docente. Tá? Essa aula ela é voltada para os alunos do IFRN, certo? O qual, segundo a resolução 25 de 2019 do Consup, estabelece algumas recomendações e práticas para a prática profissional do discente, certo? Então, este regulamento tem a finalidade de apresentar as normas e os procedimentos gerais para formalização, acompanhamento e conclusão da prática profissional do estudante do IFRN, com o objetivo de orientar a comunidade interna e externa quanto às normas e os trâmites específicos de cada uma das modalidades aplicáveis. Então, o conteúdo dessa aula vai ser baseado na resolução 25 de 2019 do Consup IFRN, certo? A gente vai dividir essa resolução em duas, serão duas aulas, tá? Essa vai tratar mais da parte procedimental e as outras das responsabilidades, né? Então, vamos lá. Então, os tópicos que serão estudados da prática profissional. A gente vai ver a concepção, o que significa o estágio, o programa de aprendizagem, atividades relacionadas ao empreendedorismo, atividade profissional efetiva, tutoria de aprendizagem e laboratório, programa de apoio à formação estudantil, microempreendedor individual e serviço voluntário. Prática como componente curricular, programa de residência pedagógica, atividades teórico-práticas de aprofundamento, atividades acadêmicas, científicos, culturais. Certo? E na próxima aula, a gente vai ver das competências e responsabilidades. Tá? Aí tem das unidades acadêmicas de ensino, extensão, pesquisa, orientador, estudante e unidade concedente. No entanto, essa aula vai ser voltada para os alunos do curso técnico. Logo, alguns desses pontos aqui que foram citados não serão abordados, devido a não participar da resolução de prática discente do aluno técnico. Tá? Algumas é só para licenciatura, outras é só para graduação. Ok? E quanto às competências e responsabilidades, a gente vai lidar mais com as competências e responsabilidades da comissão de frente, vamos dizer assim, da infantaria, que são os estudantes, a unidade concedente, o orientador e a coordenação, deixando essa parte da reitoria, né, da pró-reitoria de extensão, de ensino e de pesquisa, para outro momento, ou se o aluno tiver necessidade de buscar, já sabe onde buscar, que é na resolução 25 de 2019. Certo? Então, a prática profissional configura-se como um conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências na aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício profissional. Contextualiza, articula e interrelaciona os saberes aprendidos, específicos da área de formação do estudante, relacionando teoria e prática a partir da construção e reconstrução do conhecimento. Tem como princípio balizar a interdisciplinaridade e a praxis. Dessa forma, viabiliza as ações que conduzem ao aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e de relacionamento humano. Né? Então, existe uma máxima que diz que se você viu, esquece. Se você estuda, lembra. Se você pratica, aprende. Certo? E a prática não está só voltada à prática profissional lá dentro da indústria ou dentro do mundo profissional. A prática pode se iniciar dentro da universidade, /instituto, né? Dentro da própria academia, certo? E também muitas das pesquisas e muitas das extensões, das práticas, certo? De ensino, tudo isso aí são práticas profissionais, né? Práticas da disciplina. Não vou dizer assim profissional, porque muitas empresas ainda têm uma visão limitada quanto à formação da experiência prática do aluno ainda dentro da academia, certo? Mas pode ser visto, sim, como uma prática, certo? Você está colocando em prática aquilo que você aprendeu outrora, né? Então, a prática profissional é obrigatório a todos os discentes de curso técnico, nível médio e superior de graduação, e condição indispensável para a obtenção do diploma de conclusão de curso. A carga horária mínima é de 400 horas para o curso técnico e para os cursos superiores de tecnologia e de engenharia. Então,
As modalidades da prática profissional são estágio, programa de aprendizagem, atividade profissional efetiva, atividades relacionadas ao empreendedorismo, práticas como componente curricular. No entanto, essas aqui são mais voltadas à licenciatura, como projeto integrador ou de pesquisa de extensão de ensino, desenvolvimento de práticas educativas e formação docente, atividade de metodologia do ensino e desenvolvimento de pesquisa acadêmico-científica. Tutoria de aprendizagem e laboratório ou programa de apoio à formação estudantil, programa de residência pedagógica, mais uma vez, essa é aplicável apenas à licenciatura. Atividades teóricas práticas de aprofundamento e atividade acadêmico-científico-cultural, certo? Esse aqui já é mais voltado para os cursos superiores. E também o serviço voluntário. Então, as condições para a formalização da prática profissional são as seguintes. Você tem que ter uma matrícula ativa e frequência regular do discente, ter idade mínima de 16 anos, ter cumprido, no mínimo, 50% das disciplinas obrigatórias e, concomitantemente, estar, no mínimo, no segundo curso. A gente sabe que o curso técnico do Senat, né, do IFRN Campus Central Natal, ele tem 4 anos, né, 4 módulos, vamos dizer assim, né, certo? Então, é a partir do segundo ano de curso, tá? Plano de atividades da prática profissional, deferido pelo professor orientador e coordenação do curso, e a apresentação da documentação comprobatória conforme modalidade de prática profissional a ser desenvolvida. A conclusão da prática profissional discente ocorre por meio da entrega de relatório final à coordenação de curso, deferido pelo professor orientador, conforme modelos definidos pela PROEM ou equivalente no campus. Quanto às atividades avaliativas da prática profissional, a conclusão da prática profissional discente ocorre por meio da entrega do relatório final, certo? A coordenação do curso, definido pelo orientador, conforme os modelos definidos pela PROEM ou equivalentes do campus, isso aqui a gente já citou, certo? E será atribuída à prática profissional uma pontuação de 0 a 100, e o estudante será aprovado com no mínimo 60 pontos. A apresentação pública do relatório final da prática profissional é facultativa para todos os cursos. Então, vamos ao estágio, né? Então, o estágio é ato educativo escolar realizado por discentes com matrícula ativa e frequência regular, que deve ser desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, o estágio é desenvolvido no ambiente de trabalho, orientado e supervisionado. Então, você precisa do professor orientador e precisa de um supervisor de campo, possibilitando ao discente o exercício da prática profissional, aliando teoria à prática como parte integrante de sua formação. O estágio é considerado não obrigatório quando desenvolvido como atividade opcional, sendo assim definido no PPC. Então, você vai lá no PPC do seu curso e lê. Para a formalização do estágio de discentes do curso técnico de nível médio de graduação, tecnológica e de engenharias, é necessário, além das condições previstas no artigo 4, né, lá dessa resolução, celebração do termo de compromisso ou plano de atividades entre o educando e a parte concedente e o IFRN, ou seja, entre o aluno, entre a empresa e entre o IFRN, conforme modelo da PROEX, certo? Que é a Pró-Reitoria de Extensão. Contratação da pólice de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte e invalidez, em nome do discente, em nome do aluno. Registro do estágio no SUAP. Programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem decorre de uma ação educativa e deve ser regido por um contrato especial de aprendizagem, certo? Por escrito, com prazo máximo de 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, então você tem que ser maior que 14 e menor que 24 anos, inscrito em programas de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz, por sua vez, se compromete a executar com zelo e diligência as atividades necessárias à sua formação. Então, o acompanhamento do programa de aprendizagem deve ser realizado pelo professor orientador do IFRN, pelas coordenações de curso, bem como pelas coordenações ou diretoria de extensão, ou ainda por outros setores vinculados a esses, assim como pelo empregado
monitor da parte concedente, né? Então, também, o programa Jovem Aprendiz, ou programa de aprendizagem, ele também precisa de uma orientação do professor e de uma supervisão de um monitor, certo? Esse monitor, ele vai ser algum profissional da parte concedente, ou seja, algum profissional da empresa. E aqui nós temos atividades relacionadas ao empreendedorismo também, né? As atividades relacionadas ao empreendedorismo ocorrem por meio da participação do discente em empresa júnior, mini empresa, incubadora ou hotel de projeto. Já a tutoria de aprendizagem de laboratório ou programa de apoio à formação estudantil são atividades educativas e ou de caráter formativo que complementam o ensino, certo? Então, é aquele aluno que auxilia o professor nas práticas de laboratório também. O serviço voluntário, conforme regulamentado na Lei 9608, certo? Quem quiser fazer serviço voluntário deve estudar essa lei. Como modalidade de prática profissional decente, pode ser desenvolvido em entidade pública de qualquer natureza ou em instituição privada, sem fim lucrativo, certo? Que tenha objetivo cívico, cultural, educacional, recreativo ou de assistência à pessoa. Então, ele pode ser de entidade pública ou instituição privada sem fim lucrativo. A conclusão da prática profissional decente ocorre por meio da entrega do relatório final à coordenação do curso, deferido pelo professor orientador, conforme modelos definidos pela PROEM, ou equivalente no campus. As atividades teórico-práticas de aprofundamento são atividades de aprofundamento em áreas específicas de interesse do estudante e pode ser realizada por meio de iniciação científica, iniciação à docência, extensão e monitoria, entre outras descritas no projeto do curso. O estudante deverá cumprir no mínimo 200 horas dessas atividades aqui, certo? Reconhecida pelo colegiado do curso. O somatório das horas por atividade deve totalizar no mínimo 200 horas, certo? E quais são essas atividades? Aqui você tem uma tabela mostrando as atividades e as cargas horárias atribuídas a cada atividade dessa, né? Então, o somatório dessas cargas horárias aí, dessas atividades, tem que dar, no mínimo, 200 horas. Certo? E aí você tem algumas observações, né, acerca do TCC, para quem vai fazer TCC. O TCC corresponde a uma produção acadêmica que expressa as competências e habilidades desenvolvidas, ou os conhecimentos adquiridos, pelos estudantes durante o período de formação, podendo ser executado por meio das seguintes possibilidades. Então, pode ser por meio de monografia, artigo publicado em revista ou periódico, desde que tenha o ISSN, e capítulo de livro publicado, desde que tenha o ISBN, certo? E aqui finalizamos essa primeira parte da aula referente à Resolução 25/2019 do CONSUP e IFRN.